Oi, gente. Tudo bem? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, refletindo sobre a maternidade. Não sei se vocês conhecem a minha história, eu acho que alguns de vocês já conhecem a minha história. Obrigada, amor. Obrigada. E refletir sobre a maternidade é algo super importante para mim. E mais importante ainda é refletir quem eu sou na maternidade. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu não tenho mais o meu núcleo familiar aqui. Eu não tenho a minha mãe aqui, não tenho o meu pai aqui. Os meus irmãos não estão aqui no Brasil. Como muitos de vocês sabem, o meu bebê também não está mais aqui. Mas eu quero agradecer muito a presença de uma rede de apoio minha que está aqui, que é meu esposo, que vocês já ouviram muito falar sobre ele está aqui hoje como uma rede de apoio há muitos anos ao meu lado e vivendo a maternidade e o sonho da maternidade comigo. E a gente precisa sempre olhar e agradecer e honrar a essência das pessoas que estão ao nosso lado. Hoje, eu não quero falar com você só sobre a função de mãe, porque muita gente fala, não fala? Amanhã, então, vai ser um jorrar de flores, não vai? Não, porque minha mãe é maravilhosa, porque minha mãe é isso, porque sem você eu não existiria, obviamente, sem ela. Biologicamente, nós não estaríamos aqui. Não, porque é isso, porque é aquilo. Amanhã, muitas das mães se sentem um pouquinho honradas. Mas eu quero refletir com você o que a gente é além da maternidade. Quem sou eu dentro da maternidade? O quanto que nós temos de essência na maternidade. Tem um versículo que está em Marcos 6, 30 a 31, que diz assim: os apóstolos reuniram a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Um dos versículos e das reflexões bases que a gente vai ter hoje sobre quem nós somos na maternidade. Quem sou eu antes de ser mãe? A gente sabe, muita gente fala e muita gente vê e a gente percebe o quanto que as pessoas ganham e ficam felizes ao ser mães. A maioria, né, gente? Que a gente não pode falar do 100%, porque a gente não conhece todo mundo, não é? Mas a maioria, sim. Não sei se vocês conhecem Rebecca Nehmer. Rebecca Nehmer foi mãe agora, depois de quanto tempo aí sonhando com a maternidade biológica. E todos nós que temos uma proximidade com a Rebecca, nós realizamos um pouquinho do nosso sonho da maternidade com ela. Só que ela disse também da solidão da maternidade. Do quanto que muitas vezes ela, apesar desse sonho maravilhoso que ela conquistou, ela se vê sozinha em alguns momentos, em algumas dificuldades. Muito se fala no que a gente ganha na maternidade, mas o que a gente perde? O que eu perco? O que eu deixo de lado? O que eu não tenho mais quando eu decido pela maternidade? Isso a gente não fala, porque hoje se romantiza demais, não é? A maternidade, a sua função de mãe, a acolhedora, a protetora, a conselheira, a provedora de afeto. Muito se coloca no seu colo e nos seus ombros, de todas as funções que a mãe tem. Todas as funções que a mãe tem com o filho e com uma sociedade. Todas as cobranças que a gente tem internamente e externamente. Quantas cobranças externas
Você, mãe, precisa suprir. Cadê a mãe dessa criança? Vocês já ouviram isso? Cadê a mãe dessa criança? Por que a mãe? Porque a mãe tem que estar lá. A mãe tem que ensinar, a mãe tem que proteger. Se não deu certo, é culpa da mãe. Se deu certo, é responsabilidade, mérito da criança, do adolescente, enfim. Mas se não deu certo, a culpa é da mãe. Quem é você na maternidade? Quando a gente fala quem sou eu na maternidade, a gente precisa olhar quem nós somos na nossa essência. E para a gente olhar quem nós somos na nossa essência, é o que Jesus disse para os seus discípulos nesse momento. Venham comigo para um lugar deserto e descansa um pouco. É muita coisa que vocês estão fazendo. Os discípulos estavam para lá e para cá, para lá e para cá, e fazendo um monte de coisa, e ajudando em um monte de coisa, e um monte de gente querendo falar com Jesus e ver Jesus, e os discípulos naquela correria de mãe. Aí Jesus fala para eles, vem aqui, descansa um pouco. O que você quer provar para quem? O que eu quero provar para quem? Como que a gente se encontra se a gente se perde em meio a tantas coisas? Se a gente se perde em meio a tantos afazeres, a tantas responsabilidades? Agora virou mãe. Agora amadurece. Agora virou mãe, agora mudou o assunto. Aquela viagem você não faz mais. Que agora você é mãe. Você vai ter que reservar esse dinheiro lá para os estudos do seu filho. Ah, mas agora, não. Você não vai mais fazer isso, porque agora você precisa olhar para o seu filho. Eu entendo as prioridades, mas onde está a prioridade da sua essência nesse meio todo? Como que nós, gente, damos algo para alguém se a gente não tem? Como que nós damos amor, damos cuidado, damos afeto, damos tempo de qualidade para alguém se a gente não tem? A gente não tem para a gente. Por que nós, a todo momento, queremos suprir a necessidade e os anseios de uma sociedade em cima da gente? E em cima da mãe é muito maior. Porque tudo é culpa da mãe. Existem algumas vertentes aí do próprio desenvolvimento humano, eu não digo nem da psicologia, mas do próprio desenvolvimento humano, que tudo é responsabilidade da mãe. Ah, se o adolescente está assim é porque ele teve uma relação ruim com a mãe. Ah, se o adolescente está assim é porque o problema está ali na mãe e bebê. Que peso, que problema. Quem é essa mãe? Essa mãe é um ser humano que muitas vezes viveu o sonho da maternidade, muitas vezes não, né? Muitas vezes até não estava nos planos nesse momento. Essa mãe é um ser humano falível. Essa mãe é um ser humano com sonhos, com desejos, com vontades, com vontade de dormir, de descansar, de comer um chocolate, de comprar uma maquiagem, de fazer uma viagem. Essa mãe é uma pessoa que está sobrecarregada. E a minha palavra hoje para você aqui é quem é você na maternidade e o quanto que você está sobrecarregado. O quanto que romantizam esse momento, cheio de flores e orquídeas, mas segunda-feira está aí, ó, batendo na porta. E aí passou o Dia das Mães, porque é comercial o Dia das Mães. E aí começa uma cobrança em cima de você. Quem sou eu na maternidade? Tem uns dados, gente, super importantes que eu quero trazer para vocês sobre sobrecarga materna no Brasil. 7% das mães brasileiras se sentem sobrecarregadas quase todos os dias da semana. E 94% relatam estar desgastadas. 91% das mães relatam sentimentos de insatisfação ou tristeza. 9 em cada 10 mães sofrem de esgotamento parental com estágios entre graves e moderados. 34% das mães realizam as tarefas domésticas sozinhas, um aumento de 5,8% em comparação com 2021.
Entre as funções mais executadas pelas mães estão acompanhar os filhos em tratamento médico, 92% das mães fazem isso. Realizar tarefas domésticas, 84% das mães fazem isso. Ir ao mercado e outras compras, 80% das mães fazem isso. Vocês estão se vendo aqui ou esse dado é mentira? Esse dado é da inteligência artificial. Esse dado é verdade. O impacto na saúde mental das mães. 62,7% das mães afirmam ter sensação de vazio. Eu não estou falando sobre espiritualidade aqui. Estou falando sobre emoções. Eu não posso sentir vazio porque eu sou crente. Eu não estou falando sobre espiritualidade, eu estou falando sobre emoções. E você pode sentir vazio. Tá tudo bem. Jesus se angustiou, não se angustiou? Jesus chorou, gente? Jesus lamentou? Será que a gente pode também? Será que numa desses momentos que Jesus fez isso, ele mostrou a humanidade dele? E a humanidade que a gente precisa olhar? Porque não tem ninguém com capa de Mulher Maravilha aqui. Mais da metade das entrevistadas já buscaram ajuda profissional para lidar com questões de saúde mental. Exposição ao estresse e à sobrecarga causam um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Também impacta na regulação emocional, o estresse e a sobrecarga. Impacta o nosso sistema imunológico. O nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, está ligado diretamente com o nosso sistema imunológico. E quanto mais estressados e sobrecarregados todos nós estamos, mais propensos a baixa imunidade nós estamos. E quando a gente está com a imunidade baixa, mais propensos a doenças nós estamos. Quantos de nós estamos sobrecarregados? Com atividades diárias e atividades emocionais também, com preocupações. A sobrecarga causa alteração no sono. Quem tem aqui alteração no sono? Dificuldade de dormir, às vezes insônia, às vezes dorme demais. Alteração de sono, vigília também causa um impacto exacerbado na nossa saúde mental. O que permanece além da nossa vida na maternidade? O que acontece, o que permanece além de sermos mães? Quem nós somos? Eu sou mãe de fulano, eu sou mãe de ciclano. O que mais? O que você é antes de ser mãe? Quais eram os seus sonhos antes de ser mãe? O que permanece antes de ser mãe? O que permanece na sua vida emocional, nos seus objetivos de vida antes de ser mãe? Como que a gente lida com tantas pressões da maternidade na nossa cabeça? Como que a gente liga com tanto tenho que fazer? Eu tenho que ser. É minha responsabilidade fazer isso. Todos nós sabemos as nossas responsabilidades, sabemos? Todos nós, adultos, temos responsabilidades. Todos nós que somos mães, pais, sabemos as nossas responsabilidades. Mas até onde vai? Qual é o limite disso? Até onde vai o seu esforço? Até onde você está indo, que às vezes você está passando por cima de si mesma, para estar em lugares onde você não consegue chegar. Lugares onde só o seu filho está. Lugares onde só Deus conhece o coração dele. Qual é o nome da sua sobrecarga? E por que você está tão sobrecarregado? Eu nem vou perguntar aqui quantas de vocês estão sobrecarregadas. Porque eu sei o quanto que nós estamos sobrecarregados. E o quanto que a gente acaba pegando pra gente muitas coisas que não são nossas. Muitos desafios que não são nossos. Muitas coisas que são até mesmo responsabilidade de outras pessoas que te ajudam a fazer o maternar. A maternidade biológica é da mãe. O maternar é da rede de apoio.
Ana, eu não tenho uma rede de apoio. O maternar é das pessoas que estão em volta. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala das pessoas que estão em volta. A gente não fala somente daquelas pessoas que estão 100% disponíveis para a gente. Porque muitas vezes a gente não tem, né? Pessoas 100% disponíveis. Mas maternar é cuidar. Maternar é estar junto. Maternar é compartilhar. E quantas vezes nós não deixamos com que outras pessoas nos ajudem nesse maternar? Porque muitas vezes não fazem como nós. Porque muitas vezes não são nós. São outras pessoas. Porque muitas vezes essa responsabilidade é totalmente minha. Existem duas distorções cognitivas muito presentes na sobrecarga da maternidade. Distorções cognitivas, gente, são erros de pensamento que a gente tem. Distorções cognitivas são pensamentos que nós temos que a gente não tem evidência nenhuma. Distorção cognitiva é, por exemplo, eu estar aqui falando com vocês e vem na minha cabeça assim: nossa, tá todo mundo detestando o que eu estou falando aqui. Isso é uma distorção cognitiva porque eu não tenho certeza disso. É uma coisa da minha cabeça. Pode até ter, mas eu não tenho certeza. Então, distorção cognitiva é isso. E duas distorções cognitivas que estão presentes na sobrecarga da maternidade são comparações injustas, o quanto que eu me comparo com a outra pessoa, o quanto que eu tenho que fazer como a outra mãe faz, o quanto eu tenho que fazer porque alguém falou para mim o que eu tenho que fazer, o quanto que a mãe de fulano é boa e faz aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate às 4 horas da tarde e 4 horas da tarde estou trabalhando e não consigo fazer o bolo de cenoura. Quantos de nós nos comparamos? O quanto que aquela mãe conseguiu, talvez, deixar o trabalho para poder ficar cuidando dos filhos em casa, ir lá em todas as reuniões, estar presente em todos os momentos. E eu não consigo porque eu preciso trabalhar, porque muitas vezes eu sou esteio financeiro da minha casa. O quanto que às vezes o meu filho chorou de madrugada e eu acordei e falei: meu Deus do céu, faz essa criança parar de chorar agora. Eu não aguento mais. Aí você para e fala: meu Deus, não posso pensar assim, porque eu sou mãe. O quanto que nós pensamos isso? O quanto que nós deixamos a nossa humanidade de lado e a gente romantiza a maternidade. As comparações injustas, gente, elas são injustas porque a gente não consegue comparar dois seres humanos, duas pessoas, porque são pessoas com as suas individualidades. Então, na maternidade, a gente percebe a comparação injusta. A gente percebe uma outra distorção cognitiva que se chama imperativos. Eu tenho que. Eu deveria ter feito isso. Eu tenho que fazer isso. O que você tem que fazer? Quem disse para você que tem que ser assim? Quem disse para você que você deveria ter feito de outro jeito? O que você fez foi o que você deu conta de fazer. Às vezes a gente se arrepende do que a gente faz, né? E tudo bem. A gente procura não fazer de novo. Mas eu tenho que é muito pesado. E tira da gente a possibilidade do erro, a autonomia, a individualidade e coloca uma sobrecarga fora do normal. Eu quero que você reflita hoje, além da orquídea e do almoço, na churrascaria amanhã. Ó, que maravilha, hein? Vocês vão amanhã? Dia das Mães. Tem que ir. Eu sou mãe de pet. Eu tenho que ir. Além desse dia, além disso, quem é você? Vou te contar um negócio. Quando a minha mãe estava acamada, ela ficou 3 dias assim, num momento bastante delicado, a gente só esperando ela ir embora. E ela estava lá acamada e sem falar, enfim, em coma.
E a gente até estava, não sei se vocês vão conseguir entender isso que eu digo, mas desejosos que ela descansasse, porque é muito sofrimento. Mas hoje, depois de alguns anos, eu daria tudo para ter minha mãe naquele quarto acamada. Sabe por quê? Ali ela não estava me exigindo nada, ali ela não estava fazendo nada para mim, ali ela não estava me dando nada além de trabalho, porque eu precisava trocar, precisava dar banho, o meu marido ajudava, a cuidadora também, mas ela estava ali, quentinha, o cheirinho dela estava ali. Sabe como chama isso, gente? Essência. E a gente perde a nossa essência no tenho que. Ai, eu preciso fazer isso. Ai, eu preciso fazer aquilo. Ai, eu preciso dar conta disso. Ai, eu preciso arrumar isso. Ai, eu preciso fazer isso pro meu filho. Eu preciso levar no balé. Eu preciso levar não sei o quê. Eu preciso... Não. Você não tem que fazer nada. Você precisa ser. Ser. Estar presente com as suas vulnerabilidades, com as suas dores, com as suas angústias, com as suas humanidades. Estar ali. Porque muitas vezes a gente perde muito tempo achando que se a gente suprir a necessidade financeira, necessidade social do nosso filho, a gente vai estar ali dando papel e fazendo um papel maravilhoso na vida dele. Mas o que eu queria da minha mãe hoje era o cheiro dela. Era o respirar dela. Ela não precisava fazer mais nada. É essa essência, gente, que a gente perde na loucura do capitalismo hoje. O capitalismo não entra só no cartão de crédito. O capitalismo não entra só na Shein. Olha, falando as coisas aqui, né? Os nomes do povo. Não pode falar os nomes do povo, né? O capitalismo não entra só nas compras online. O capitalismo, ele entra na questão de você tem que fazer cada vez mais. Tem que conseguir cada vez mais. Tem que produzir e ganhar cada vez mais. Eu sei que entra porque tenta entrar na minha casa. Entra. Eu olho na minha agenda, deixa eu ver, dá para eu encaixar mais um paciente aqui. Eu olho na minha agenda, deixa eu ver, se eu fizer isso, se eu sair de madrugada, meu marido está aqui para falar, se eu sair de madrugada eu consigo chegar em tal cidade e consigo fazer a palestra. O capitalismo entra assim. E quantas vezes a gente coloca esses tem o quê no lugar de estar? E nós não estamos. Porque a gente acha que a gente precisa fazer porque aquela outra mãe fez. Ela postou que fez, né? Ela postou, então ela fez. Mentira, gente. É mentira. Muitas vezes ela não fez. Não se compare. Não ache que o seu valor está em dar alguma coisa. O seu valor está em estar e em ser. Em estar e em ser. Existem algumas possibilidades que a gente pode colocar em prática para a gente tentar relaxar e tirar um pouquinho dessa sobrecarga dos nossos ombros, que é, primeiro, pratique o bom o suficiente. Eu sou, repetem comigo todos, eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Pratique o suficiente. Muitas vezes a gente acha que a gente deixou a desejar, mas aquilo que a gente fez é o que a gente consegue fazer dentro das nossas habilidades, dentro da nossa dinâmica, dentro da nossa potencialidade. A gente não valoriza aquilo que a gente consegue fazer. A gente valoriza aquilo que a gente não deu conta de fazer. Valorize o que você consegue fazer. Valorize o que você tem feito hoje. Valorize a mãe que você está sendo hoje. Você está aqui. Você tem noção, para o seu filho que talvez esteja aqui, o quanto que é importante você estar aqui? Você tem noção, para você, o quanto é importante você tirar um tempo para estar aqui?
Você tem noção o quanto que você é importante? Que essa galera se reuniu para fazer algo para você? Valorize a suficiência que você tem. O mundo diz pra gente assim, ó, vou pôr uma meta, quando você chegar na meta, eu dobro a meta. O mundo não valoriza a suficiência. Lembra o versículo que a gente falou? Jesus, no meio daquela correria dos discípulos fazendo um monte de coisa, falou, vem cá, vem descansar um pouco. Essa é a palavra para você, vem cá, descansa. E valorize o suficiente que você é. Estabeleça limites. Diga não. Fala comigo, não. Novamente, não. É difícil falar não. É muito difícil. Ainda mais, eu acredito, para um filho. Porque eu acho difícil falar não para a Lola. A Lola é a nossa cachorra mais nova. Ela tem 6 meses. E ela é grandona. Ela é uma caramelo. E a Lola, meu marido está aqui. Meu marido sabe falar mais não para ela, né, amor? Eu não sei falar não para ela. Ela quebra vaso, come chinelo, ela faz o ó do borogodó, mas a hora que eu olho para ela, com aquele focinho pretinho assim, eu falo, vem filha. E meu marido fala, não, para fora. É difícil, gente, colocar limite. Imagina para um filho humano, não pet. Imagina quão difícil que é dizer, agora eu não consigo. Agora eu preciso descansar. Agora não dá. Não é fácil, gente. Não é tão simples como muitas pessoas falam assim. É simples falar não, só fala não. Não é. Porque tem muita emoção quando a gente põe limites. Mas é uma prática. A Lola dormia dentro de casa, porque as outras dormem dentro de casa. Mas ela é grande. Aí meu marido falou, não. Ela não. E ela não dorme hoje dentro de casa. Consegui falar não. É difícil, gente. O quanto que a gente precisa se posicionar. Isso é amor próprio. O quanto que você está falando sim para um monte de coisa e não para você. Para a sua vontade, para a sua essência. Agora não dá. Ah, mas você é mãe. Você tem que, distorção cognitiva. Tem o quê? Eu tenho o quê? Eu sou mãe e eu sou um ser humano. Eu sou mãe e não sou Mulher Maravilha. Outra possibilidade é reservar pausas reais, mesmo que breves. Geralmente, o dia da mãe começa umas 7 horas. 7 horas, Maiara, 6 horas da manhã, 5, né? E termina que horas? E as pausas, onde estão? Ana, não tenho tempo para pausa. Posso te contar um negócio? E é verdade esse bilhete. Se você não te der pausas, a sua imunidade te dará. O seu corpo vai te parar. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta mais. Então, antes que seu corpo te pare, dê pausas. Como são as pausas dentro da sua dinâmica? O que você faz para fazer as suas pausas? Pare um pouco. Emergência, gente, é SAMU, bombeiro e resgate. Isso é emergência. Para, acalma, relaxa. Não precisa ser feito a toque de caixa. Quem disse? A urgência de um não necessariamente é a nossa urgência. Qual que é a nossa urgência? Outra possibilidade para lidar com a sobrecarga é peça ajuda. Que difícil, né? Difícil por vários motivos. Primeiro, a gente não tem, às vezes, para quem pedir ajuda. Segundo, a gente não tem coragem de pedir ajuda. Mas dentro das suas possibilidades, peça ajuda. Não vão fazer como você. Não vão ser como você. Mas vão te dar a possibilidade da pausa. Para que seu corpo não te pause. Outra possibilidade é cuidar da sua mente e da sua espiritualidade. A OMS diz que nós somos biopsicossocial espiritual. Cuide da sua conexão com o seu sagrado. Olhe para isso. Essa conexão é extremamente importante.
Essa conexão te dá base para continuar e fazer ótimas escolhas. Não tem como a gente não cuidar da nossa mente, do nosso corpo, do nosso biológico, da nossa vida espiritual e querer fazer decisões importantes e plenas, conscientes e boas. Quando a gente não cuida disso, nós fazemos decisões erradas, decisões impulsivas, decisões desreguladas. Para nós nos regularmos emocionalmente, a gente precisa de pausa. Muitos dos feminicídios que acontecem hoje, acontecem numa desregulação emocional. E muitas das coisas que a gente faz hoje, a gente faz numa desregulação emocional. O que é? A gente não tem pausa, a gente não consegue parar para pensar. Tem um outro versículo, em Lucas 5, 15 e 16, que diz: todavia, as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Ele não podia, gente, fazer assim, ó. E podia, né? Mas não. Ele vivenciou vários momentos de humanidade para mostrar para nós o quanto que nós vivenciamos momentos de humanidade. Ele se retirou, ele fez pausas, ele descansou, ele se acalmou. Ele não supriu muitas de necessidades que apresentavam para ele. Ele deu tempo. E por que nós não? Porque a gente é mãe. Porque a gente é mãe. Por que a gente está fazendo isso? Por que essa sobrecarga é tão grande? Por que esse cansaço tão grande? Novamente, o que a gente quer provar para quem? O que eu quero provar para quem? Quais são os seus momentos de pausa? O que você faz? Ana, o que é isso? Pois é. Que momento que você dá uma pausa no seu dia? Ah, Ana, é só no domingo, das 2 às 3. Que momento que você faz isso durante o seu dia? Não é uma pausa de um período, é uma pausa para você se reencontrar. É para você acalmar, entender quais são as emoções que você está sentindo naquele momento. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu levo comigo para sempre, que é: faço o meu melhor dentro do meu possível. O meu possível não é o seu possível. Muitas vezes o meu possível está bem aquém do seu possível. É quase que um nada para você, mas é o meu possível. É o que eu consigo fazer. O que você consegue fazer enquanto mãe? É o seu possível. É o seu melhor dentro do seu possível. Não é o que as pessoas querem que você faça. Não é o que as pessoas querem que você exerça. Repete comigo: eu posso descansar. Eu posso descansar. Eu tenho valor pelo que eu sou e não pelo que eu faço. Eu tenho valor pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Nem que seja um mantra. O que é um mantra? Você falar todas as vezes isso para você. Para que você entenda que o seu valor está muito além do que aquilo que as pessoas colocam como função para você. O seu valor está muito além do que as pessoas esperam de você. Eu vou te ensinar a fazer uma pausa. Posso te ensinar? Tá afim de fazer uma pausa de umas 2 horas? Tô brincando. Tá afim de fazer uma pausa? Feche seus olhos. Todo mundo. Não dorme, tá bom? Respira profundamente pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez.
Tenta ouvir os sons do ambiente. Tenta colocar atenção na música. Não tem problema seu pensamento devagar. Volta seu pensamento para o momento presente. Respira profundamente mais uma vez. Respira profundamente mais uma vez. Pode abrir os olhos. Isso é uma pausa. Você pode fazer essas pausas onde você estiver. Se você estiver no seu trabalho, você vai no banheiro e faz uma pausa. Se você estiver na sua casa, você vai no seu quarto e faz uma pausa. Existem dados científicos que mostram o quanto que nós voltamos a atenção para o nosso momento presente e quanto que isso mexe na nossa organização mental. Essas pausas são extremamente importantes para a gente se reorganizar. Faça pausas. Além dessas pausas, saiba quem você é, além do que você faz enquanto mãe. Quem você é? Quais são suas qualidades? O que você tem de bom? O que você tem que é só seu? Difícil a gente pensar isso, não? O que você tem que é só seu? Se eu perguntasse quais são suas qualidades aqui, você saberia falar? Vamos tentar? Vamos tentar fazer assim, ó, rapidinho, uma dupla? Você com uma pessoa próxima de você, ou se você está sozinho com alguém? Rapidinho, uma dupla. E você vai se apresentar e dizer assim, ó. Vou fazer com você, Nicolas. Você vai se apresentar e dizer assim, eu sou a Ana, meu exemplo. E você vai falar 3 qualidades suas para essa pessoa. E essa pessoa vai se apresentar e falar 3 qualidades dela para você. Eu sou a Ana, sou carinhosa, sou esforçada e sou muito família. E você? Eu sou o Nicolas, eu sou muito alegre, sou muito amigo, sou muito família também. Lindeza. Quem é você? Quais são suas qualidades? Não vale, eu sou mãe. Isso a gente já sabe. Quem é você na maternidade? Quem é você que não é mãe, que é pai, que é filho? Quem é você? Quais são suas potencialidades? O que você tem de bom? Descansa. Ele disse para a gente descansar. Ele disse que era um mandamento a gente descansar. E muitas vezes o mundo coloca um monte de coisa para a gente fazer. Um monte de obrigação para a gente fazer. Um monte de coisa para a gente cumprir. Mas eu quero dizer, para finalizar aqui para vocês, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, por meio da oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Descansa, relaxa, não precisa dar conta de tudo. Seja a sua essência. Faça a diferença naquilo que você é e não aquilo que você pode suprir. Você não tem noção da importância que você tem
pelo simples fato de ser quem você é. Eu posso descansar. Eu posso descansar. Descanse. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui, por agradecer ao pastor por essa experiência e por essa oportunidade de estar aqui para dividir um pouquinho com vocês. Lá atrás, com meu esposo, tem uns 2 livros que eu escrevi 2 capítulos. Um livro é o Desafio da Maternidade, onde eu escrevo um capítulo quando a maternidade se torna um sonho distante, porque para nós em casa a maternidade biológica é um sonho distante. E eu descrevo um pouquinho dessa história. E no livro Leoas eu escrevo como tornar a paz um caminho de prosperidade. Tem também uns folhetos para você conhecer mais um pouquinho do meu trabalho. E eu quero agradecer muito a vocês e descansa. Descansa. Obrigada, gente.